Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Na semana passada, falei sobre ortografia. Chamei de ortografia 1. Por quê? Existem várias situações nesse aspecto da gramática que devem ser abordados, tá? E, para não ficar muito extensa, né, a aula, eu preferi dividir, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre alguns aspectos relevantes, né, no âmbito da ortografia. Vamos lá? Bom, ortografia 2, eu vou começar falando sobre o emprego dos porquês, que gera bastante dúvida, tá bom? Vamos lá. Bom, porquê? Nós temos 4 tipos de porquê. O porquê separado e sem acento é um deles. Quando é que eu vou usar esse porquê? Bom, a forma porquê separado sem acento é a sequência de uma preposição, o por, e um pronome interrogativo, o que. Tá? Equivale a por qual razão, por qual motivo. Ou seja, no contexto, se eu conseguir trocar por qual razão ou por qual motivo, eu deverei escrever porquê separado e sem acento. Bom, desejo saber, como, né? Nesse trecho aqui, um exemplo. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Por que eu escrevi separado aqui? Tá? Porque, do ponto de vista gramatical, tá? Eu tenho uma preposição e um pronome interrogativo. Do ponto de vista prático, porque eu posso substituir por qual razão. Desejo saber por qual razão, por qual motivo você voltou tão tarde para casa. Bom, é uma forma bastante interessante de a gente testar, de a gente verificar qual porquê deve usar. No caso do porquê separado sem acento, eu posso substituí-lo por qual razão ou por qual motivo. Se isso for possível, eu vou empregá-lo, tá? Por que você comprou este casaco? Por qual razão, por qual motivo você comprou este casaco? Percebe? É que, às vezes, né, os alunos tendem a pensar da seguinte maneira: toda vez que for uma pergunta, estiver no começo da pergunta, vai ser porquê separado e sem o acento. No entanto, não é só essa circunstância que requer o uso do porquê separado e sem acento. Como nós vimos, há circunstâncias diferentes, tá? Então, por isso, é importante que vocês gravem, né, as expressões que podem ser usadas no lugar do porquê separado e sem acento. Por qual razão? Por qual motivo? Então, sempre que tiver a dúvida, tenta. Dá para trocar? Se der para trocar, né, e ficar coerente, vai ser porquê separado e sem acento, tá bom? Há casos em que porquê separado e sem acento representa a sequência preposição mais pronome relativo, diferente, né, de preposição mais pronome interrogativo, equivalendo a pelo qual, ou seja, além de por qual razão ou por qual motivo, eu posso substituir também por pelo qual. Ou alguma de suas flexões, pela qual, pelos quais, pelas quais, tá? Vamos lá? Estes são os direitos por que estamos lutando. Estes são os direitos pelos quais estamos lutando, tá? Mais uma aqui. Além do por qual razão, por qual motivo, eu também posso substituir por pela qual ou variações, tá? Não é só para pergunta, quando vier no começo da pergunta, tá? Há outras situações, esse eu diria que é o porquê mais chatinho, que é o que mais tem regrinhas, tá? Tudo bem? Então, se for preposição mais pronome interrogativo, substituo por qual razão ou por qual motivo. Se for preposição mais pronome relativo, substituo por pela qual, pelos quais, né, ou pelas quais, tá bom? Outra situação. O túnel por que passamos existe há muitos anos. O túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. Percebe?
Então, aqui no caso, eu consigo substituir por pelo qual. Então, eu tenho preposição mais pronome relativo, porque separado, sem acento. Como eu vou saber? Tenta por substituir por qual razão ou por qual motivo. Não deu certo? Depois você tenta por pela qual, pelos quais, pelas quais. Deu certo? Beleza. Porquê separado e sem acento. Não deu certo? Parte para outro porquê, então. Tá? Porquê separado e com acento. Onde é que eu vou usar esse porquê? Em que situações eu vou usar esse porquê? Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto. Não é só o ponto de interrogação, tá, gente? Pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação tradicional e pode ser o ponto de exclamação. Bom, meu grifo aqui certinho, né? Ou de reticências, tá, pessoal? A sequência deve ser grafada por quê? Pois, devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Sempre que vier próximo ao ponto, então, ele vai ser embutido de tonicidade. Em função disso, grafa-se, né, com acento circunflexo. Bom, estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Note que aqui dá para substituir por qual motivo, tá? Então, nós temos preposição mais pronome interrogativo, tá? Só que, em função da proximidade do ponto de interrogação, eu tenho que colocar o acento, tá? Outra situação. Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Percebe? Aqui não é uma interrogação, a exclamação, tá? Eu posso substituir por qual motivo, tá bem? No entanto, pela proximidade do ponto, eu tenho de usar o acento circunflexo. Okay? Não se esqueçam, então, porque separado e com acento sempre ocorrerá se eu tiver em sequência um ponto de final, de interrogação, de exclamação ou reticências, tá? Porque junto e sem acento. Quando é que eu vou usar? A forma porque é uma conjunção, porque junto, né? A forma porque junto é uma sem acento, é uma conjunção equivalendo a pois, já que, uma vez que ou como. Costuma ser utilizado em respostas para explicação ou causa. Tá? Então, normalmente é aquelas musiquinhas. Porque junto sem acento é para resposta. Tá? Mas por que para resposta? É uma conjunção. Qual o valor dessa conjunção, tá? Pois, já que, uma vez que, como, tá? A ideia de explicação ou causa, tá? Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Bem, aqui a ideia de que causa, né? Não temos mais frutas, essa é a causa de eu ir ao supermercado, tá? Belezinha? Ou é a explicação, hein? Vou ao supermercado e a explicação é: não temos mais frutas. Não, aqui nós temos consequência e causa, tá? Vamos lá? Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Notem que mesmo tendo aqui uma interrogação, o porquê é junto, tá? Veja, por quê? Eu não posso substituir por qual motivo, tá bem? E também não posso substituir por pelo qual. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar. Aqui, né, nós temos o porquê sendo usado como uma conjunção e não como preposição, mas pronome interrogativo, tá? Apesar do ponto de interrogação, tá? Bom, porque junto e com acento. Quando é que eu vou usar? A forma porque junto com acento representa um substantivo, tá? Significa causa, razão, motivo. Eu posso substituir por causa, razão, motivo. E normalmente surge acompanhado de palavra determinante, artigo, por exemplo. Então, quase sempre aparece um artigo antes, seja definido ou indefinido, tá? Não consigo entender o porquê de sua ausência. O artigo aqui antes, tá?
É o mesmo que não consiga entender o motivo, não consiga entender a razão de sua ausência. Percebe? Tem o valor de substantivo e o artigo é o elemento que acompanha esse substantivo. Existem muitos porquês para justificar esta atitude. Aqui não tem, né, o artigo, mas a gente percebe que existem muitos motivos para justificar essa atitude. Eu consigo trocá-lo, né, eu consigo verificar que ele tem o sentido de motivo ou razão, né? Existem muitas razões para justificar, tá? Não é difícil esse, tá? Você não vai à festa, diga-me ao menos um porquê. Diga-me ao menos um motivo. Note que aqui aparece o artigo, né, no caso indefinido antes, tá? Diga-me ao menos um motivo. Diga-me ao menos uma causa. Ok? Esse porquê junto e com acento circunflexo é bem tranquilo, tá? Sempre o substantivo e eu posso substituí-lo por motivo. Próximo. Pessoal, mas. Tá? Mas e mais gera muita dúvida, tá? Então, eu coloquei aqui algumas ideias esclarecedoras sobre o uso do mas e do mais. Mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Ela expressa a ideia de contraste, de compensação, de oposição. Eu ia jogar bola hoje, mas a chuva fez o jogo ser cancelado. Notem, eu ia jogar bola hoje. A chuva fez o jogo ser cancelado. As duas ideias se opõem. E aí, no caso da coordenada adversativa, a segunda ideia sempre se sobrepõe à primeira, anulando-a. Eu ia jogar bola, mas a chuva fez o jogo ser cancelado. Essa segunda ideia se sobrepõe à primeira ideia, anulando-a. A oposição é mais forte, digamos assim, na segunda ideia, na segunda oração, tá? Introduzida pela conjunção mas. Ele é muito inteligente, mas é preguiçoso. Note, inteligente, preguiçoso. Qual a ideia que se sobrepõe? A segunda, sempre, no caso da adversativa, tá? Há um contraste de ideias, há uma oposição de ideias, mas a segunda, por ser uma coordenada adversativa, é sempre mais forte que a primeira, anulando-a. Tá? O mas, ainda em relação ao mas, tá? Quando utilizado junto com as palavras também ainda, mas também, mas ainda, exerce a função de conjunção coordenativa aditiva, ou seja, em vez de opor ideias, vai acrescentar ideias, vai adicionar ideias. Ele não só concordou, ele não concordou. De onde é que eu tirei isso? Será que eu, acho que eu bebi o álcool em gel, não é possível, né? Ele não só acordou cedo, mas também limpou toda a casa. Então, notem que o mas também está somando uma ideia. Acordou cedo, mas, tá? Acrescentando uma ideia, tá? Limpou toda a casa. Acordou cedo, mas limpou toda a casa. Então, são duas ações que são conectadas de forma aditiva pela expressão mas também. Eu poderia colocar aqui mas ainda. Onde que eu falei mais? Significa que eu estou somando a ideia. Ah, professor, se eu for somar a ideia, eu não posso usar o mais? Ele não só acordou cedo, mas limpou toda a casa. Não, eu só coloquei o mais para indicar que houve uma soma, uma adição aqui, tá? No lugar da expressão mas também. A opção conjuntiva mas também. Tudo bem? Perceba que ele fez as duas coisas. Acordou cedo e limpou a casa. Por isso que eu coloquei o mais ali, não confundir, tá? Me arrependo de ter colocado aquele mais ali na minha fala. Bom, então, como ele fez as duas coisas, mas também a ideia de soma. Tá? Outro exemplo, ele não só chegou atrasado e não atraso, né? Ele não só chegou atrasado, corrijam para mim, atrasado, esse
difícil fazer correção assim, né? Ótimo. Ele não só chegou atrasado, mas ainda interrompeu a reunião. Sempre que nesse caso ele faz as duas coisas, tá? Chega atrasado e interrompe a reunião, tá? O mas também e mas ainda acrescentam uma ideia, adicionam uma ideia. Não vão, por favor, usar o mais para acrescentar uma ideia, tá? O mais não é conjunção, tá bom? Novamente, veja que as duas ações foram realizadas. Chegar atrasado, mas interromper a reunião. Era isso que eu queria quando coloquei o mais aqui em cima, tá? Só que depois me arrependi da situação. Beleza? Espero que vocês não tenham confundido por conta do meu deslize na explicação aí. Um pouco infeliz. Bom? Bom, vamos lá. Agora, o mais. Quando é que eu vou usar o mais? Mais é o oposto de menos. Por que eu coloco isso? Caso você tenha dúvida, você pode verificar se eu posso colocar o menos no lugar. Tá? Trata-se de um advérbio de intensidade. Tá? Advérbio é a palavra que altera o verbo ou o adjetivo, ou ainda pode alterar o próprio advérbio, tá? Exemplo, ele chegou mais cedo do que o combinado, tá? Ele chegou mais cedo, está alterando o verbo ou o quê? Tá? Ele está alterando aqui, ó. Tá bem? Tá alterando cedo, tá bom? Indicando intensidade, tá bem? Note, ele chegou menos cedo do que o combinado. Dá para a gente fazer a troca, não dá? Então, o mais está correto aqui. E outra, né, gente? Não dá para botar um mas. Mas é uma conjunção. Tá bem? E aqui não há a ideia de conexão, tá? Aqui já tem um conector que é o que aqui, ó. Bom? Prossigamos. Outro exemplo. Quando for possível trocar por menos, deve-se utilizar mais. Então, essa é a conclusão. Toda vez que eu conseguir trocar, né, o mais ali por menos, eu sei que a forma está correta. É uma forma de comprovar, né, se eu devo realmente usar o mais. Mas também pode exercer a função de pronome indefinido, como nesse caso aqui, ó. Mais de uma vez ele chegou atrasado. Esse mais tem o valor de muitas. Muitas vezes ele chegou atrasado. Hein? Bom, prosseguindo. Também não tem ideia de conectar aqui, né? Desculpa, conectar orações. Sendo assim, não poderia ser uma conjunção. Logo, né, não deveria de maneira alguma usar um mas aqui. Tá? Menos e menos. Nem sei porque que eu coloquei isso, né? Claro que vocês não vão errar, bozeira, tá? A forma de medida é menos. Menos não existe. Olha meu olho. Ah, presta atenção. Fiquei menos triste após a sua visita. Hoje tem menos gente do que ontem no comércio. Jamais menos gente. Menos não existe, por favor. Tá? Belezinha? Seja ou seja. Meu Deus. A gente ouve isso ainda. A forma admitida é seja. Tá? O verbo ser também na forma subjuntiva. Vai ficar seja e não seja. Espero que ela seja aprovada. Tomara que ele seja um bom pai. Jamais seja. Tá bom? Esteja ou esteja, a mesma coisa do exemplo anterior, da situação anterior. Tá? A forma admitida é esteja. Esteja está errado.
Ah, olha só minha cara de ânimo diante dessa situação. Esteja sempre preparado para as intempéries da vida. Que o seu pai esteja em casa antes das 7. Beleza? Jamais esteja. Demais e demais. Separado. Quando é que eu vou usar? Normalmente se usa só junto, tá, pessoal? Mas tem uma distinção. Demais, junto, pode ser um advérbio de intensidade, com sentido de excessivamente, demasiadamente. O João dorme demais. Ou seja, o João dorme excessivamente, demasiadamente. Pode também significar, além disso, de resto, cheio de conversas, demais, dói minha cabeça. Cheio de conversas, além disso, dói minha cabeça. De resto, dói minha cabeça, né? Aqui ficou uma construção um tanto estranha, né? Mas, enfim. Ou significa, além disso, cheio de conversas. Aí ele usa ponto e vírgula para quê? Eu só apaguei praticamente, né? Para marcar que houve aqui uma ruptura sintática. Tá? São duas construções sintáticas separadas aqui. Tem um ponto aqui, esqueci de botar o ponto. Tá? Nesse caso, tem essa significação. Além disso, de resto, tá? Neste caso aqui. Chega de conversa. Além disso, dói minha cabeça. Acho que ele não está nem dando uma explicação, tá só acrescentando, tá? E o demais junto pode significar os outros, os restantes. A Maria e os demais alunos não tiveram aulas. A Maria e os outros alunos não tiveram aulas. Esse aqui é mais tranquilo de entender, tá? Bom, quando é que eu vou usar o demais separado? Vamos lá. Perdão. Demais separado significa a mais. É uma locução adverbial que exprime quantidade, tá? Opõe-se a de menos. O café tem açúcar demais para o meu gosto, ou seja, o café tem açúcar a mais para o meu gosto. Tá? Nesse caso, vai ser usado separadamente. Tá? Beleza? Bom, fixando, gente. Eu já errei, mas nunca mais vou utilizar mais no lugar de mas. Só para retomar o mas e o mais lá, tá? Eu já errei. Obviamente, porque não sabia quando usar cada um deles. Mas, ou seja, a ideia que eu vou colocar aqui é uma ideia oposta. Eu errei, mas não vou errar mais. Então, a ideia é oposta. Mas nunca mais, tá? Dando ideia de som, vou utilizar mais, o termo mais, no lugar do termo mas. Belezinha? Não vão errar isso, por favor, tá? Bom, é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Eu resolvi deixar o conteúdo um pouco mais sintético, para não ficar uma aula extensa, né? Já que vocês estão passando no caderno, estão tirando dúvidas, estão fazendo os exercícios, tá? É isso. Bom, beijinho, gente. Espero que a gente possa continuar com as aulas presenciais o mais brevemente possível, tá? Um abracinho, gente. Beijão.